Salve Maria Imaculada e que viva a Cristo Rei. Meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Aqui quem fala é o José Ronaldo e você está no canal José Ronaldo, Rede Católica. Hoje, meus amados irmãos, eu vou falar para vocês de um tema muito polêmico, pesado, né? E é muito usado para atacar a fé católica. Quantas vezes mesmo, você já ouviu falar essa frase como a Igreja Católica matou milhões? A Igreja só espalhou terror ou a Igreja queimava todo mundo? Quantas vezes você já ouviu falar sobre isso? Mas eu te pergunto uma coisa, será que isso é verdade? Ou é uma narrativa repetida sem estudos? Porque hoje, muita gente repete frases prontas na internet, de filmes, de vídeos tendenciosos ali, né? Como nunca abriu um livro sério de história, então eles ficam falando isso. Então hoje, não venho defender erro humano, eu venho defender a verdade. Se houver pecado, vamos reconhecer. Se houver mentira, vamos desmascarar aqui. Fica até o final. Peço que você nos ajude, porque esse vídeo vai abrir os olhos de muita gente aqui, tá bom? Igual eu já falei também, nossos vídeos serão toda segunda e quinta-feira, 8 da manhã. Toda segunda, apologia, quinta-feira, pregações. Então peço que você nos ajude, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando para mais pessoas ver. Então vamos começar aqui. Primeira coisa que você precisa entender, a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. A missão dela é santa. Mas quem acompanha a igreja na terra, quem será que é? Somos nós, homens pecadores. A igreja é santa, mas nós somos pecadores. Judas estava entre os 12 apóstolos. Pedro negou Jesus. Então, assim, desde o começo já existia falhas humanas dentro do povo de Deus. Isso significa que quando um homem, dentro da igreja, ele representa a sua fraqueza, não é santidade de Cristo. Não é. Não há santidade em Cristo. Muitos confundem isso de propósito. Se um médico comete crime, a medicina deixou de ser boa. O pessoal confunde isso. Se um juiz erra, a justiça deixou de existir. Então, por que usam pecados humanos para tentar destruir a verdade da igreja? Por que usar isso? Segunda coisa que eu quero conversar aqui com vocês querem julgar a Idade Média com mentalidade de 2026. Isso é desonesto. Naquele tempo, o mundo inteiro era duro, violento, brutal. Reis executavam, imperadores torturavam, guerras eram constantes ali, aconteciam constantemente. Prisões eram cruéis. E isso não era exclusividade da Igreja Católica. Era modelo do mundo antigo. Muitos esquecem que antes do cristianismo, Roma crucificava pessoas. Julgavam gente aos leões ali. Né? Escravizavam povos inteiros ali. Então, assim, antes do cristianismo era desse jeito. Foi justamente o cristianismo que começou a humanizar a sociedade aos poucos. A dignidade humana cresceu por influência cristã. Agora vamos falar aqui de palavras que todo mundo usa para assustar a Inquisição aí. Sim, existiu tudo. Sim, houve abuso. Sim, houve erros graves. Católico seria sério, não nega isso. Católico sério não vai negar nada disso. Mas também existe muitas mentiras por aí. Eu já vou falar com vocês aqui. Pintam a Inquisição como se fosse uma máquina de matar milhões. Isso não se sustenta historicamente. Vocês sabiam? Muitos números foram exagerados por propaganda política e religiosa. Em vários casos, tribunais civis eram mais cruéis
do que o tribunal eclesiástico, do que tribunais, né, eclesiásticos. Em alguns períodos, tribunais da igreja exigiam investigação, testemunhas e processos que não existiam em cortes civis. Isso absolutamente como é que eu vou falar? Isso absolve, né? Abusos? Não, não absolve. Mas mostra que a história real é mais complexa do que slogans. Muitas vezes a pessoa usa de slogans. A verdade não precisa de exageros. Sabe disso? Quem mente sobre números mostra que não confia nos fatos. Isso é verdade. Engraçado como só lembram de acusações. Mas esquecem que foi a igreja que preservou livros antigos, criou universidades, fundou hospitais, acolheu pobres, evangelizou continentes, inspirou santos, levantou escolas, cuidou de orfanatos. Quantas obras de caridade nasceram da fé católica? Olha que lindo. E se eu perguntar pra vocês quantos, vocês não sabem. Mas se eu perguntar pra vocês o que a igreja católica fez de errado, todo mundo cai em peso. Quantos santos deram a vida pelos outros dentro da fé católica? Quantos missionários morreram servindo dentro da fé católica? Por que isso quase nunca aparece? Principalmente nos apologistas protestantes, porque eles não reconhecem isso. São poucos os apologistas protestantes que reconhecem isso. Os outros não. Os outros gostam de usar isso para atacar. Porque muitos não querem contar a história inteira. Querem apenas só atacar a igreja. Por quê? Gente, eu fico bobo e triste ao mesmo tempo por ter pessoas desonestas assim. Vamos falar claro. A igreja católica é atacada há séculos, porque ela continua de pé. A igreja de Cristo é atacada. E graças a Deus ela continua de pé. Eu pergunto por quê? Impérios caíram, reis morreram, ideologias passaram, mas a igreja permanece de pé. Cristo prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso incomoda muita gente. Se a igreja fosse irrelevante, não teria tantos ataques assim, igual está tendo hoje em dia. Hoje em dia temos apologistas, até pastores, né? Que estão dando uma de apologistas, se levantando contra a igreja. A igreja católica só matou pessoas para eles. Responda com sinceridade. Houve pecadores? Claro que sim. Houve erros históricos? Sim. Eu quero que você responda. Mas será que a igreja católica nunca fez nada para ajudar as pessoas nesse tempo? Olha, assim como também houve santos, mártires, caridade, ensinos, civilizações e salvações de almas, eu não sigo pecadores, eu sigo Jesus Cristo. Aquele que se deu na cruz por nós, aquele que morreu. É Cristo que continua vivo na sua igreja. Cristo está conosco. Ele ressuscitou. Nós temos a imagem do Cristo crucificado. Mas nós sabemos que na cruz ele não ficou. Ele ressuscitou e está no meio de nós. É ele que eu sigo. Eu não sigo pessoas pecadoras, mas sigo a Jesus Cristo. A igreja é santa, igual eu falei no início, mas as pessoas são pecadoras. E muitas das vezes nós julgamos a igreja por causa dessas pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre ele seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, se você que ficou até o final, peço que você nos ajude, se inscreva no canal, deixe o like e comente aqui, né, na descrição o que você achou desse vídeo. Quer dizer, comente aqui nos comentários, né, o que você achou desse vídeo. E nos ajude também, né, ajude o nosso apostolado, o Pix, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fique com Deus, que Deus nos abençoe, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.